Nos pegando totalmente de surpresa, Bonnie nos revelou que sua Akuma no Mi é o maior poder de One Piece disparado, que na essência lhe dá o poder de fazer praticamente qualquer coisa que ela imaginar. Então, se você quer entender todas as habilidades da fruta da Bonnie, o poder de copiar poderes, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos ver o maior poder de One Piece até agora e analisarmos como ele funciona e se realmente ele é o maior poder de todos. E olha aqui galera, quando eu falo isso, é claro que eu tô excluindo o mais forte de todos eles, que é na verdade a força do seu like, um poder que você pode usar agora mesmo, até porque esse poder é insuperável. Então deixe a força do seu like e vamos agora para os poderes da fruta de Bonnie. A primeira vez que vimos Jari Bonnie em One Piece foi no arco de Sabaody, com a apresentação dos 11 supernovas. Vimos ela comendo em um restaurante com um apetite gigante, o que explica o seu título de Grande Comilona. Ainda em Sabaody, após a sua refeição, ela viu Zoro prestes a atacar um nobre mundial que atirou nele. Enquanto Zoro evitava o tiro e se preparava para retaliar o nobre, Bonnie saltou sobre Zoro e o jogou no chão. Ao fazer isso, ela chamou Zoro de seu irmão e disse que ele havia morrido devido ao tiro do nobre mundial, colocando um pouco de suco de tomate na testa do Zoro para fazer parecer sangue. Ela fez isso, claro, porque não queria que um incidente acontecesse ali, já que atacar um nobre chamaria imediatamente um almirante, mas no fim, ela também acabou ajudando Zoro a sair dessa situação sem nenhum problema, por mais que pouco tempo depois, o Luffy foi lá e atacou o mesmo nobre, chamando o almirante de qualquer jeito para a ilha. Mas foi aqui também que vimos pela primeira vez os poderes da Bonnie em ação. A principal habilidade da fruta da Bonnie é que ela permite manipular livremente o processo de envelhecimento de qualquer coisa, inclusive dela mesma, outras pessoas e objetos. Ela pode usar esse poder para se disfarçar se transformando em uma velha ou em uma criança, assim como também para paralisar os seus oponentes, envelhecendo rapidamente seus alvos até a velhice ou regredindo suas idades até que eles se tornem crianças pequenas e fracas, o que em qualquer um dos casos impossibilita seu oponente de continuar lutando. Um efeito único dessa habilidade é que os anos que a Bonnie rouba das pessoas se manifestam na forma de joias e formas brilhantes, mas qualquer pessoa que tenha tido sua idade corporal alterada por este poder ainda retém todas as suas memórias e habilidades, como mostrado pelos fuzileiros navais e pela própria Bonnie agindo normalmente, independentemente da idade que ela deixou seus corpos, embora ainda há sim efeitos já que se trata do corpo das pessoas, como por exemplo, quando envelhecido até uma idade mais avançada, os alvos da Bonnie sentem muitas dores e têm uma capacidade física muito limitada. Agora já se os alvos forem transformados em crianças pequenas, eles têm tendência a chorar e uma força física muito reduzida. A principal fraqueza da fruta é que os seus efeitos de envelhecimento, quando aplicados aos seres vivos, são temporários, o que significa que as suas vítimas voltarão à sua idade original em algum momento. Esta regra só parece não se aplicar à própria Bonnie, já que apesar de ser uma garotinha de 12 anos, ela sempre está com uma aparência mais velha usando os poderes de sua fruta, até mesmo quando está nocauteada. E bom, este foi apenas o poder inicial que vimos da fruta da Bonnie, que ela mostrou em Sabaody, porque conforme a história avançava e mais víamos seu poder em ação, mais monstruoso ele parecia. Em Sabaody não foi falado o verdadeiro nome da fruta da Bonnie, que só foi revelado 15 anos depois desta primeira aparição em um SBS, e o nome de sua fruta é Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. Nada muito novo do que já vimos, mas as coisas começam a mudar a partir daqui.
Uma das novas habilidades que Bonnie mostrou de sua fruta é chamada de choque do envelhecimento, onde Bonnie aplica seus efeitos de envelhecimento a um objeto, corroendo ele e o quebrando. Ela usou isso pela primeira vez para destruir uma fechadura que levava a uma sala no laboratório do Vegapunk, e essa habilidade é muito parecida com a habilidade da fruta da Shinobu, Juku Juku no Mi, que pode envelhecer objetos e até mesmo pessoas à vontade. Mas a principal diferença é que os efeitos da Juku Juku no Mi são irreversíveis e só pode envelhecer as coisas, enquanto os efeitos da Toshi Toshi no Mi são temporários e pode envelhecer as coisas tanto para frente quanto para trás. Outra habilidade da Bonnie é o poder de atirar um projétil contra seu oponente, e em vez de se ferir, a pessoa acertada sofre uma experiência de quase morte, envelhecendo rapidamente até se transformar em um esqueleto, e logo em seguida retornando ao seu estado inicial, o que por mais que não tenha nenhum dano físico em seu oponente, pode causar um trauma psicológico gigante, porque na verdade esta habilidade parece fazer com que o oponente realmente experimente uma pseudo-morte, já que o fuzileiro naval em que foi usado pela primeira vez comentou que viu o Rio Sanzo porque teve um colapso mental extremo. O Rio Sanzo, para você que não sabe, é um rio da tradição budista japonesa que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e que as pessoas atravessam quando morrem para trocar de mundo. Então o marinheiro ter falado que viu esse rio pode ser interpretado como uma quase morte, mas que ele voltou à vida depois, uma pseudo-morte. E se você acha que parou por aí, é agora que vem a habilidade mais poderosa de todas da Bonnie, que realmente me faz desconfiar se a sua fruta de fato é a fruta da idade, que é a sua habilidade Distorção Futura. Bonnie basicamente é capaz de explorar futuros alternativos com suas técnicas de envelhecimento e envelhecer de acordo com esse futuro. Basicamente, ela pode criar ramificações do futuro e escolher uma dessas ramificações para trazer à realidade. Esse poder na verdade funciona assim: ela imagina um futuro e se envelhece desta forma que ela imaginou, podendo mudar seu corpo ou ganhar poderes insanos que ela não tem. Como por exemplo, quando ela envelheceu em uma linha do tempo onde ela ficou muito maior e mais musculosa, não muito diferente do físico de seu pai, tornando ela fisicamente mais forte como resultado, o suficiente para destruir paredes de metal com bastante facilidade. E a Bonnie também pode aplicar esta técnica a outras pessoas, como por exemplo, como ela fez com Luffy em Egghead, transformando ele em um homem de 70 anos que veio de um futuro diferente, a linha do tempo paralela que o Oda criou em seu SBS do que aconteceria caso o Chapéu de Palha não dessem certo. Então esse é um poder extremamente roubado, porque além de dar poder para si, escolhendo um bom futuro, a Bonnie também pode escolher um futuro horrível para os seus oponentes, tornando eles a sua pior versão. Só que esta habilidade ainda guarda alguns segredos, porque apenas com sua imaginação, se relembrando das lendas que seu pai costumava lhe contar sobre Nika, mesmo nunca tendo visto os poderes de Nika na sua vida, Bonnie foi capaz de imaginar um futuro em que ela tinha os poderes de Nika, e assim de alguma forma conseguiu imitar até mesmo os seus poderes ganhando um corpo de borracha. Ela literalmente usou o poder de Nika, uma figura sagrada, se transformando em uma forma futura que é capaz de inflar seus braços e usá-los para ataques, semelhante aos efeitos do Gear 3 do Luffy. E o mais impressionante de tudo isso é que Bonnie realiza sua transformação em Nika com base apenas no pouco conhecimento de Nika dado a ela por Kuma, o que parece sugerir que seus poderes, assim como os da Akuma no Mi do Luffy, podem ser limitados apenas por sua imaginação e pelo que ela considera um possível futuro alternativo. A técnica Futuro Distorcido de Bonnie também parece permitir que ela adote as características físicas do ser em que ela se transforma, o que sem dúvida, se não tiver um limite, supera até mesmo as habilidades da fruta do Luffy. Bonnie converte de fato a imaginação em realidade, simplesmente desejando que isso aconteça.
E temos duas linhas de pensamento para imaginar desse poder. O primeiro é que ela pode literalmente imaginar qualquer futuro e torná-lo realidade, como por exemplo um futuro em que ela pode criar fogo, e assim ela ganha esses poderes. Ou outro exemplo, imaginar que ela pode se transformar em um enorme dragão azul, assim como Kaido. E o que me faz desacreditar um pouco dessa ideia é que seria um poder extremamente roubado. Ela poderia imaginar qualquer futuro para si e tornar isso realidade, podendo literalmente copiar qualquer poder de fruta e qualquer outra habilidade que exista na série. O que eu acho que não seja o caso. É por isso que a segunda opção seja mais razoável para mim, de que a Bonnie apenas consegue pensar em um futuro que altere seu corpo físico. Por exemplo, quando ela ficou maior e mais forte, ou quando transformou seu corpo em borracha. Seu poder apenas permite mudar as propriedades de seu corpo, e não lhe dá poderes sobrenaturais como os das Akuma no Mi. Porém, mesmo assim, esse poder ainda é completamente quebrado. Tendo o corpo de borracha, Bonnie pode imitar todas as habilidades de Luffy antes do despertar do seu Gear 5, ou seja, ela pode usar Haki para se transformar na forma Bondman ou na Snakeman, que só usava seu corpo de borracha como base. Ela também pode utilizar o Gear 2 e, como já vimos, ela já até mesmo utilizou o Gear 3. Isso só dentro das possibilidades de um corpo de borracha. Ela poderia, por exemplo, se transformar em um gigante tão grande quanto o próprio Wars. Sua habilidade não teria limites, e temos que lembrar que ela também pode usar a distorção do futuro em quem ela toca, o que permite ela também dar essas propriedades para os seus aliados, transformando o corpo de todos em borracha, por exemplo, ou se minha teoria estiver certa, deixando todos eles gigantes, o que ainda é um poder extremo. Curiosamente, a distorção do futuro da Bonnie segue o mesmo conceito da teoria do Vegapunk sobre como as Akuma no Mi são manifestações da possibilidade de evolução humana, com todos os diferentes poderes representando os muitos ramos para o futuro da humanidade, trazido à existência pela esperança e desejo humano. O poder da Bonnie literalmente traz à realidade o pensamento de como seria se eu fosse assim, abrangendo um multiverso de possibilidades, e por mais que eu deduzi que seu poder está limitado apenas a transformações físicas de seu próprio corpo, ele pode ir muito além disso, e estar limitado apenas à sua imaginação. E bom galera, eu sinceramente acho que os poderes da Bonnie são um dos mais poderosos de One Piece. Se ela puder copiar praticamente qualquer Akuma no Mi, já vai ser o maior poder de todos disparado. E mesmo que o poder esteja limitado apenas a seu corpo, ainda assim é um poder muito forte. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Sinceramente, o seu like é uma ajuda gigantesca, e também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, você nunca perde e ainda vai ser um dos primeiros a receber. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!